Então, agora trazer as informações do Internacional com o Leonardo Sonda. Só antes eu estava vendo aqui, né, nessa escalação do Paraguai, que vai enfrentar a Bolívia logo mais. Eu não vi aqui o nome do Isidro Pita entre os titulares, né, da seleção paraguaia. Pita, né, perdeu um pouco de espaço ali depois da atuação diante do Brasil. Pesou demais, talvez, né, a atuação contra a seleção brasileira, e aí ele não conseguiu dar sequência. Mas vamos lá, Leonardo Sonda, trazendo as informações do Inter. Vamos lá, Calvin, porque o Inter já pensa no ano que vem. Por mais que 2024 ainda não tenha acabado, o Inter já iniciou o seu planejamento, está avançando neste planejamento. É claro que a classificação, por exemplo, direta à Libertadores, ela é um ponto fundamental para o calendário do Inter na próxima temporada. Mas o planejamento do ano que vem está sendo feito. E o Inter, Calvin, busca no mercado, já neste momento, atacantes. E o torcedor pode pensar, bom, mas por que atacantes? Temos o Lucas Alário, tem Valência, tem Borré, tem Luca, tem Ricardo Matias, são 5 nomes para a função, por exemplo, de camisa 9. Bem, Calvin... Aliás, o Luca sumiu, né? Ele tá ficando de fora de algumas relações, ele teve muito tempo afastado por lesão, mas até ele treinou pouco com o Roger. É por isso que ele tá atrás nessa fila, porque ele perdeu muito tempo dessa adaptação do elenco com o técnico Roger Machado. Então ele perdeu grande parte desse processo e por isso hoje ele pode ser considerado talvez o último dessa fila de centroavantes, atrás do Alário e atrás também do Ricardo Matias, mas é um jogador que ainda está no grupo do Internacional. Mas bom, Calvin, por que o Inter pensa em atacantes? Justamente por 2 dos nomes que eu citei recentemente. Luca Holanda, que pode ser emprestado na próxima temporada justamente para ganhar mais minutagem. O Inter hoje que tem um jovem que está apostando mais, que é o Ricardo Matias. O Luca, ele já é um pouco mais velho, já tem uma idade um pouco mais avançada e ainda, digamos, não vingou com a camisa do Inter, pode ser emprestado na próxima temporada. E a outra possibilidade de saída, que é a mais forte, é a do Lucas Alário. A gente já vem comentando aqui há algum tempo na Rádio Bandeirantes, esse jogador que tem um alto salário, hoje, em alguns cenários, pode ser considerada a 4ª opção para o setor. Tem Borré, tem Valência, tem Ricardo Matias, em alguns cenários na frente do Alário. Então é um jogador que hoje ele não tem uma função muito bem definida no elenco. É um jogador caro e que não vem desempenhando dentro de campo. Tem contrato longo ainda, tem mais um ano de contrato até o final do ano que vem, mas o Inter tenta uma saída no final deste ano. E tem monitorado, Calvin, a partir da saída desses 2 jogadores, mais um nome para esse setor para compor este elenco para a próxima temporada. Alguns nomes surgiram. O nome do Pedro Raul, jogador do Corinthians, foi oferecido nas últimas semanas. O Inter não se empolgou muito nesse nome, apesar de ser um nome que o Inter já tentou na gestão Alessandro Barcelos em outras janelas, principalmente depois do destaque que ele teve no Goiás. O Inter fez uma tentativa naquele ano, não lembro agora, ele acabou indo pro Vasco naquele ano, né? Depois daquela temporada, foi mal no Vasco, foi pro futebol mexicano e agora voltou pro Corinthians por 5 milhões de dólares. Jogador que hoje não recebe minutagem lá no Corinthians. O Inter não se empolgou muito com esse nome. Surgiu o nome do Pita, foi um nome que tu trouxe agora há pouco, que é um nome que em algumas janelas também já vem pintando aqui na dupla Grenal, mas também sem qualquer tipo de avanço. E nas últimas horas, Calvin, surgiu... Tudo oferecimento. Isso. Os empresários oferecendo, o Inter analisando. Alguns nomes partem do Inter. O Pita, pelo que eu tenho de informação, é um nome que o Inter observa, né? Um nome que chegou de forma, digamos, passiva. O Inter recebeu esse nome? Não, o Inter monitora o Pita. Não é o nome preferencial, mas está na lista de possibilidades para a próxima temporada. E um nome que surgiu nas últimas horas, Calvin, é o do atacante Eduardo Vargas, que já tem passagem aqui pelo Grêmio no futebol gaúcho, joga atualmente no Atlético Mineiro, ou
não joga muito pouco. Joga nesse time alternativo agora aí que o Galo bota nos reservas no Brasileiro para as Copas, né? Exatamente. E surgiu através do empresário do Vargas a informação de que o Inter teria feito uma sondagem, buscado informações sobre o atleta para a próxima temporada. O empresário do Vargas no Brasil, que é o André Cury. É um empresário muito conhecido no futebol brasileiro, tem muitos negócios também dentro do Internacional. Tem o Bruno Gomes, tem o Alan Patrick, tinha o Maurício, que saiu foi pro Palmeiras. Bom, Calvin, o que a gente apurou em relação ao que tem de concreto em relação ao Vargas? Pouca coisa. O Internacional praticamente descarta a possibilidade de contratar o Eduardo Vargas, principalmente pelo perfil. O Inter não está buscando este perfil para esse quarto centroavante para a próxima temporada. Porque tem Borré, tem Valência, tem Ricardo Matias. O Inter quer um jogador de composição de elenco, que não seja caro e que seja também alguém mais jovem, né? O Inter busca um elenco mais jovem para a próxima temporada, até pensando em uma valorização, em valorizar ativos para que possa fazer dinheiro também no futuro. Então Vargas está praticamente descartado, o torcedor pode pegar a caneta e riscar da lista o Eduardo Vargas, porque o empresário ofereceu o André Cury, mas o Inter não deve avançar neste nome que esteve na pauta aí nos últimos dias. Eu vejo que não tem nem muito sentido, para além das questões técnicas, né? Se ele é um jogador que também está agora nesse momento, por exemplo, se o Inter tivesse que jogar amanhã, né? O Inter conseguiu até adiar o jogo para quinta-feira. Amanhã que é aniversário de Eduardo Vargas. Quantos anos? 35. Se o Inter tivesse que jogar amanhã, possivelmente também teria dificuldades para colocar os seus jogadores de seleção. Aí tá sem o Borré, tá sem o Valência, aí tem o Vargas. Também não conseguiria jogar porque o Vargas tá com a seleção chilena. Então o Inter precisa de um jogador que esteja à disposição exatamente nos momentos de data FIFA, quando ele sabe que vai perder os seus atacantes selecionáveis. Esse é o problema, inclusive, do Pita. O Pita também. De seleção paraguaia. E se discute, Calvin, se o Inter realmente precisa desse quarto centroavante. Até porque o Roger hoje ele joga com um atacante apenas, né, no esquema. Claro que ele pode mudar dependendo do confronto, pensando, quem sabe, em alterar na próxima temporada. Mas hoje há espaço apenas para um centroavante. Então, até que ponto também ter 4 centroavantes é necessário, talvez mais por essa questão dos centroavantes selecionáveis, né, do Borré e do Valência. Aí o Inter teria que pensar num nome que não estivesse convocado com frequência. Até a ideia do Alário era justamente essa, um jogador que já foi de seleção argentina, mas atualmente não tem nível de seleção. Então, a ideia era que o Alário fosse esse cara que assumisse, entre aspas, a bronca quando o Inter não tivesse os dois. Algo que não se confirmou durante a temporada, até por questões físicas principalmente. Por isso o Inter está pensando aí em se desfazer do Alário e buscar um outro nome para que possa aí ser o camisa 9 do Inter durante esse calendário brasileiro que não para durante a data FIFA. Leonardo Sonda trazendo as informações do Internacional aqui no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes. Logo mais tem outras, 4h23.